para nos ensinar sobre os diversos tipos de açúcar, eu recebo a nutricionista funcional Michele de Benedictis. Tudo bem, Michele? Tudo bom, Maria? Prazer, falar de açúcar é importante, não é? Porque a gente consome muito açúcar, né? E a gente não sabe qual é o mal que o açúcar causa. Então, na verdade, o problema é o açúcar de adição e o açúcar oculto, né? Que às vezes a gente é aquele que a gente consome e não tá percebendo que tá consumindo. Fruta em excesso, o suco de caixinha que tem açúcar, o achocolatado. E é tudo açúcar refinado. Açúcar refinado. Que é esse açúcar, o branco. Esse aqui é o mais refinado de todos. Esse daqui, qual que é? Está aqui, ó, o açúcar refinado. Açúcar refinado, é este daqui. Isso. Esse aqui não é bom. Não, porque ele, por ser refinado, ele já não tem mais os nutrientes, né? E ele também recebeu alguns aditivos químicos. Entendi. Então, na verdade, em termos de açúcar, não é o mais, digamos assim, saudável. O produto mais saudável que nós temos aqui, em termos de açúcar, que não seja um adoçante, falando de açúcar, é o demerara e o mel. E o mascavo? O mascavo também, ele ainda é mais bruto ainda do que o demerara. Já vou chegar nesse aqui, Tá bom. Mas antes eu queria falar do cafezinho. Muita gente consome o açúcar refinado no cafezinho e fala assim, e do ganho de peso. Ah, eu tô fazendo dieta e tal, mas toma um cafezinho. Um monte de cafezinho com adoçante não, com açúcar, esse refinado. Isso aqui dá aumento de peso, não dá? Demais, e assim, o que a gente percebe, às vezes a pessoa, por exemplo, entrou num emprego novo, e aí os cafés, a máquina de café, a garrafinha ali na sessão, né? E vão 2, 3, 4, 5 cafezinhos ao dia. Aquele copinho de 50 ml, a pessoa não percebe, não dá conta. Quantas calorias tem mais ou menos? Olha, você vai ter mais ou menos 60 calorias num copinho de café. Se você 60? usar uns 2 sachês. Você toma 5, são 300 calorias? Exatamente. Não, Eles usam mais ou menos 2 Fora sachês, a caloria, é a saúde também, que o açúcar branco, assim, esse refinadaço, não, né, Michele? Ao longo do tempo, o que você vai perceber, né? Esses picos de açúcar, de glicose que a gente vai fazendo ao longo do dia. Você vai querendo mais açúcar. Vai querendo mais. A gente trabalha sentado, ao longo do tempo, aquela barriguinha pode gerar o quê? Uma resistência à insulina. O que é isso? O pâncreas produz a insulina, só que em função da gordura abdominal, a gente não consegue metabolizar, essa insulina não age direito nas células, e você vai ao longo do tempo tendo o quê? Picos de glicose, picos de insulina, o que gera maior ganho de peso. Então é efeito dominó, né? Bom, você falou do demerara, que é esse daqui, exato. do mel e do mascavo. Esses seriam os... Esse daqui, na verdade, Maria, é açúcar de coco. O mascavo a gente não colocou. Ah, não colocou aqui. Mas o mascavo, ele é um açúcar. É a primeira classificação, é o primeiro produto do açúcar que não recebe, não tem refinamento. Ele é filtrado, ele é diferente. Então, ele preserva a qualidade nutricional, né? Então, falando-se de açúcar, é o mais saudável. Então, quem não consegue deixar o açúcar, pelo menos consuma o açúcar mascavo, é isso? Sim, com moderação. Tá. Porque a gente sabe que o excesso desses produtos ao longo da vida vão trazer problemas de saúde, né? Então, é muito comum no consultório a gente ver as pessoas acima de 40 anos, quando a gente vai ver, tem resistência à insulina. O que é isso? São essas pequeninas quantidades de açúcar que a pessoa está usando e nem percebe. Isso. E no bolo, né? A gente trouxe aqui. No bolo, no cafezinho, essa no bolacha aqui é... Não a ela, né? Essa bolacha, não é? Um pacotinho que, ó, se você olhar, nem tem tanto biscoito assim ali. Uma pessoa senta e come aquele potinho de biscoito, não come? Ela vai consumir tudo isso de açúcar. Esse copo inteiro? Exato. E esse aqui que é o achocolatado? Uma colher de sopa desse achocolatado tem essa quantidade de açúcar. 80% dos achocolatados são compostos de açúcar. Mesmo aquele light? Não, aí eles têm uma redução porque eles usam alguns edulcorantes, que são alguns desses adoçantes que a gente tem vai mostrar. E isso aqui, o suquinho, você tem tudo isso em uma caixinha dessa? Inofensiva, tudo isso de açúcar? Em uma caixinha, exatamente. Gente do céu, não, a gente não pode botar isso no organismo porque faz mal. É necessário uma consciência, porque às vezes a gente consome ou dá para os nossos filhos e a gente não faz ideia do que a gente está oferecendo, né? Ah, você manda um suco, não, mas ali tem um pouco de fruta, mas e a quantidade de açúcar que tem também? Aí manda um biscoito, um suquinho de caixinha, olha a quantidade de açúcar que a criança vai consumir. Exatamente.
gente. Não, tudo é, ó, manda fruta, a gente colocou as frutas Exato. aqui. Vamos falar então, esse é o demerara, Esse é o que demerara. a plaquinha tá virada pra lá. Depois do açúcar mascavo, o que você vai ter? Você vai ter o açúcar demerara, que ele sofreu um leve processo de refinamento, mas ele preserva a maior parte dos componentes nutricionais. Tá? Então, em termos de açúcar, qual que é a vantagem dele? Ele não deixa aquele gosto semelhante à rapadura, que o açúcar mascavo deixa, que algumas pessoas não gostam da cor, do sabor residual. Então, ele é um produto mais vantajoso nesse sentido. Tá, muita gente fala que faz dieta até, mas ele tem caloria, né? Ele tem. Então, para um diabético, não recomendo. E para uma pessoa que precisa perder bastante peso ou que tem uma resistência à insulina, também não. Várias nutricionistas vêm aqui e falam que o ideal é você não colocar açúcar, Sim, né? Tipo, sim. no café, no chá, não. Eu ainda não consigo, mas... Eu vou dar uma dica aqui que eu uso, eu indico muito para os meus pacientes. Quem tem aquele desejo pelo sabor doce, a necessidade pelo sabor doce e pode tomar café, faça o teste. Consuma um café amargo pela manhã e mais um café amargo por volta das 2 horas da tarde. Tem que ser amargo, não pode pôr adoçante, porque a ideia é limpar o paladar em relação ao sabor doce, com o sabor amargo. Faz o teste e depois me conta. Mas o que vai acontecer? Eu vou fazer esse teste. Você vai diminuir a intensidade do sabor doce no paladar. Então, o que é doce se torna mais doce. Você começa a usar menos açúcar. É quando você não come o doce, você tem menos vontade de doce. E o amargo limpa o sabor. Não, eu como doce. um chocolate e tenho vontade de comer 3. Não é? Agora, o adoçante que você falou, esse é o melhor, o stevia. Por quê? Ele é mais natural? Nós temos, alguns adoçantes no mercado artificiais, produzidos em laboratório, e nós temos alguns adoçantes naturais. Dos naturais que nós temos aqui, é o xilitol, este daqui, que ele é proveniente de frutas, alguns vegetais, e nós temos a stevia, que é proveniente da planta do mesmo nome. O que a gente já tem há muitos anos? Não apresenta efeitos colaterais, então seguramente a gente pode consumir. O xilitol também, por enquanto, está inócuo. Qual que é o problema dele? O custo. Então, é muito caro, é muito mais caro. Caro. Mais ou menos 250, 300 gramas, em torno de R$40. Ele é bem mais caro, né? A stevia você já tem opções Agora, de sachê. stevia é um pouco amargo, mas... A indústria está investindo nisso, eu percebo... De melhorar o sabor, né? Porque antes você ia tomar stevia, era muito amarga, tinha aquele sabor na boca, estragava até o suco, né? Isso. O aspartame não, né? O problema do aspartame, ele é o único adoçante, ele é artificial e ele é metabolizado, né? E qual que é o problema? Os efeitos colaterais. Você vai ter alergia, dor de cabeça, queda de imunidade, aumentando a resistência à insulina. Então e ele também é instável a altas temperaturas. Dos adoçantes artificiais, passou de 100 graus, ele se desestabiliza. Então muda o sabor, ele vai mudar, de uma receita, por exemplo, ele vai mudar a consistência, vai estragar a receita. Então stevia ou o xilitol, que você indica? Esses dois são ótimos. Aí, a gente tem uma outra opção mais recente, né? Que é bem gostosa, assim, eu já experimentei, eu acho muito boa. O problema também é o custo, exato. Ele já eleva um pouco a glicemia, então para diabéticos também tem que ser usado com muito cuidado, sob recomendação, né? De repente num plano alimentar elaborado por um nutricionista. Só que o bom é que ele lembra muito o sabor do açúcar mascavo. Por exemplo, outro dia eu fiz com abacate. Pode? Fica à vontade. É bom, uma delícia. Ele é bom. Açúcar é bom pra caramba, porque se a gente não gostasse, ninguém comia tanto. Qual que é a diferença dele? Lembra o mascavo mesmo? O índice glicêmico do açúcar comum é 68, quase 70, dele é 35. E o mascavo? O mascavo tá semelhante ao açúcar refinado. É? O índice glicêmico, sim. O índice glicêmico, diferente. Então, qual que é o melhor, então? Em termos nutricionais, de preservar o valor nutricional, o mascavo. E de menos picos de glicose no sangue? Esse daqui. Então, assim, para uma pessoa que tá fazendo dieta de emagrecimento, se quiser e puder usar esse daqui, moderado, claro, tudo bem. Porque se usar demais também vai elevar muito a glicemia. Agora, para um diabético, o que eu vou indicar? O stevia, o xilitol e, dependendo do caso, a gente tem também a sucralose, que é um outro adoçante artificial, né? Que se for usado com moderação, a gente ainda é polêmico o assunto, né? Porque tem estudos que saem mostrando problemas. O que a gente sabe pelo próprio FDA é o seguinte: as recomendações, a quantidade de consumo
que a gente usaria num dia é segura. Então, o que eles alegam existem efeitos colaterais em altas quantidades. É o excesso. Que não usa. Mas eu vou fazer o que você falou. Eu vou ingerir o café sem adoçantes, que eu uso adoçante, sem açúcar, e vou ver, em 2 horas vou fazer isso e vou ver o que acontece. Depois eu vou te mandar uma mensagem aqui, já vou dar o WhatsApp, Facebook, WhatsApp não, o Instagram e o Facebook da Michele, com 2 L's, de Benedicts. É nome difícil. Facebook, nutri.michele de Benedicts, está na sua tela, Instagram, nutri.michele de Benedicts. Aproveita e vai lá e me segue o Manhã Leve. Maria Cândida TV e Manhã Leve. Um beijo! Obrigada!